Fala galera, meu nome é Carmen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai ver as correções dos exercícios que eu passei na aula de operadores. Então bora lá pro Python. Bom pessoal, então a gente já está aqui no notebook de operadores, tá com os exercícios resolvidos, tá? Eu vou deixar também o link embaixo aqui na descrição. E vamos passar aqui rodando eles, tá? Mas se você assistiu a aula de operadores, provavelmente vai ser bem tranquilo para você resolver esses exercícios. Então a primeira é somar dois números, 8 mais 5, a gente chega no resultado aqui 13. O exercício 2 somar três números, então a gente chega aqui ó, no resultado 356, beleza? O exercício 3 fazer uma subtração, então 83 menos 27. O exercício 4 dividir dois números, 50 né, dividido por 10. O exercício 5, ó, multiplicar dois números, 4 vezes 14. O exercício 6, multiplicar três números, 7 vezes 12 vezes 32. A gente sempre, também lembrando, a multiplicação a gente usa os asteriscos, tá? Então roda aqui, eu chego no resultado. O exercício 7 é calcular a divisão inteira de 10 por 3. Então lembra, a divisão inteira a gente sempre vai usar aqui as duas barras, tá? Então a gente vai chegar aqui ó, em 3, que é o resultado, que ele elimina né, as casas decimais, essa divisão inteira. Aqui a gente vai calcular a potência, 5 elevado à oitava, número aqui ó, enorme aqui, né? O exercício 9 é calcular o resto né, da divisão, então um módulo. Então, lembrando, o módulo a gente sempre vai usar aqui o símbolo de percentual, né? Então a divisão de 15 por 14, ó, o módulo é 3, beleza? Por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12, e aí sobra 3, né? De 12 para 15 sobra 3, beleza? Exercício 10, ó, aqui a gente vai mexer um pouco com a ordem de precedência. Então a gente vai somar 10 mais 5 e depois multiplicar por 3. Então, para fazer isso, a gente precisa usar o parênteses, tá? Então, a gente vai colocar entre parênteses aqui, ó, 10 mais 5 e depois multiplicar por 3. Então, a gente vai chegar em 45. Mesma coisa aqui, ó, subtraia 8 de 16, tá? Então, estou subtraindo 8 de 16, 16 menos 8, tá? Entre parênteses. Multiplico por 7, tá? Então, de novo, vou multiplicar por 7 entre parênteses e depois elevar a potência. Tá? Então, quando eu estou colocando nessa ordem, é com esse sentido, tá? De você fazer essa subtração, o resultado dessa subtração, você fazer essa multiplicação e o resultado você elevar a potência, tá? Então, a gente chega aqui nesse resultado, beleza? Só para você aí entender como funcionam os parênteses. Então, eu tive que fazer essa subtração entre parênteses, depois fazer a multiplicação entre parênteses, para depois elevar isso à potência. Aqui os operadores de comparação. Então, por exemplo, comparar aqui, ó, se 10 é maior que 3. Verdadeiro. Aí comparar ó, se essa fórmula aqui né, é menor do que essa fórmula. Vamos ver, ó, verdadeiro. Então, essa fórmula aqui é menor do que essa. Exercício 13, ó, comparar se essa fórmula é igual a essa fórmula. Lembrando, igual a gente usa dois símbolos de iguais, tá bom? Então, ó, falso, não são iguais. E o último, a gente vai verificar aqui se, o último exercício né, de comparação, a gente vai verificar se essa fórmula é diferente do que essa. Então a gente vai usar aqui o símbolo de exclamação e o símbolo igual aqui, que esse é o símbolo para verificar se é diferente, tá? Então a gente vai rodar, ó, vai ver que é falso, tá? Então os símbolos, essas fórmulas aqui, elas são iguais, tá? Porque a gente está perguntando se é diferente, retornou falso, que significa que eles são iguais, beleza? Então a gente vai para operadores lógicos. Então, ó, estou pedindo aqui, ó, verifique se essa fórmula é maior do que essa e, tá? Então aqui no e, a gente entra no AND, tá? Lembrando, e significa o AND e ou, tá? Significa o OR, tá? Então a gente vai pegar aqui se isso daqui é maior do que isso e se isso daqui é menor do que isso, tá? Então, ó, só colocar a fórmula, fazer a comparação se é maior do que essa fórmula, AND, isso daqui, essa fórmula, é menor do que essa fórmula. A gente executa, a gente chega aqui em verdadeiro. Beleza? Aqui vai ser a mesma coisa, só que usando o operador OU, né? Ou aqui no caso usando o operador OR, que é em Python, né? Então a gente vai comparar se isso daqui é maior ou igual a essa fórmula, ou essa fórmula aqui é maior do que essa. Então a gente executando, a gente chega aqui que é verdadeiro. Tá? Então um desses resultados aqui, eles retornaram verdadeiro. Tá? Lembrando que o AND é para retornar verdadeiro, significa que os dois são verdadeiros. Significa que esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. O OR, ele só precisa de um. Então, significa que esse é verdadeiro ou esse é verdadeiro. Os dois podem ser verdadeiros? Sim. Só que nesse caso, se só um for verdadeiro, o outro for falso, ele também vai retornar verdadeiro. E o NOT agora, usando o operador NOT, a gente vai inverter o resultado
dessa operação. Tá? Então essa operação retorna um resultado, o NOT vai lá e inverte. Então que nem a gente rodando aqui, ó, retornou falso. Significa que a gente rodando isso, ele retorna verdadeiro, a gente colocando o NOT na frente, ele inverte. Então de verdadeiro vai para falso. Beleza? E agora as funções que a gente viu, então retornar o valor absoluto de menos 7. Então a gente usa o ABS, põe o menos 7 aqui dentro do parênteses, a gente retorna aqui, ó, 7. Tá? Então retornar 8.57 sem casas decimais. Então a gente vai usar o round, colocar o 8.57 aqui dentro e não colocar nenhum parâmetro. Você vê que ele vai retornar 9, ele arredondou para cima, porque aqui a gente tem 57, então ele arredondou para cima, né? E aqui no exercício 20, eu estou pedindo para retornar esse número, só que agora com 2 casas decimais. Então, eu vou colocar o número e o vírgula 2, tá? Que eu estou falando aqui que eu quero 2 casas decimais. Então, rodando isso, eu chego aqui ó, em 5.56. Ele arredondou aqui, deixou igual, porque o próximo número aqui era 4. Então, 4 a gente arredonda aí para baixo, então ele fica 5,56. E aqui retornar a potência de 7 elevado à terceira. Então, eu quero elevar 7 elevado à terceira. Então eu ponho 3 aqui depois da vírgula. E isso daqui retorna 343. Beleza? Então é isso, pessoal, para os exercícios de operadores, tá? Espero que vocês tenham feito sozinho, conseguido aí. Deixa aí no comentário se gostaram, dá um like no canal e fica ligado para a próxima aula. Valeu!